Bom, vamos começar o nosso encontro semanal, sempre em nome da Grande Senhora, da grande presença, da grande luz, da grande Mãe, ela que sempre abençoa o nosso grupo, as pessoas que estão aqui presentes, vivos e mortos. Hoje temos mais uma irmã aqui na nossa mesa, que veio nos brindar com a sua presença, com o seu coração aberto, com o seu amor, oferecendo também a sua ajuda e também recebendo a ajuda de todos nós. Que os nossos irmãos em espírito se cheguem e venham prestar testemunho. Que a luz nos abençoe, que a presença divina nos abençoe, nos cubra, nos ofereça amor, tranquilidade, saúde e, acima de qualquer coisa, nos tire essa agonia, esse tormento de nossos corações. Que a gente saia daqui hoje mais leve, mais aliviado, com o coração em paz. Isso é o que nós pedimos a essa grande luz, a essa grande força de amor, que sempre vem, que sempre se chega e sempre nos cobre com seu manto. Seja bem-vindo, Senhora, seja sempre bem-vindo. Vou pedir a todos que se concentrem, que tentem deixar a mente bem solta, bem leve, para que a gente possa sentir os nossos amigos. Eu, como disse antes, eu senti a presença de uma senhora, que é a mãe da Marilene. Quando nós estávamos conversando antes, ela se chegou, ela sentou ali no sofá ao lado da filha. Eu não a estou vendo agora, mas eu peço a ela que ela se chegue. Ela ainda não atravessou, ela ainda está por aqui. A dona Eunice. Então nós estamos pedindo aqui que ela venha até nós, que ela preste testemunho, se ela sentir vontade, para que a gente possa ajudá-la a atravessar, entrar na luz, sair do quarto escuro. Eu estou vendo o espírito chamado Catarina, ela está aqui presente e ela trouxe a sua mãe, Fratejo, para que ela possa te ver. Ela veio junto com a Catarina. E paralelo a isso, a dona Eunice também, ela realmente não atravessou, ela está aqui presente, ela está ali perto da filha. Ela parece, ela não consegue falar, ela parece assim, uma fisionomia muito preocupada,
e ainda assim muito perdida, bastante perdida. Se ela falar alguma coisa, eu tento repassar, mas ela não fala nada, ela só está em pé ali do lado da filha, olhando para a filha, e está chorando. Ela está chorando bastante. Então, senhora, deixa a gente ajudá-la. A sua filha está aqui pedindo encarecidamente que a senhora faça a travessia, se deixe ajudar. Vai ser muito mais fácil assim, para que depois a senhora possa voltar e rever seus filhos. Ela diz que ela está procurando a filha dela, que ela não consegue achar a filha dela e que ela não quer ir embora sem a filha. Ela está procurando pela filha dela. Eu não sei aonde sua filha está, senhora. Alguém quer perguntar alguma coisa? Minha mãe está meio sorrindo. Está. São duas situações totalmente diferentes. Um grupo não vê o outro. Mas eu tive a impressão que tinha alguém com a Catarina. Eu consegui até ver o rosto da Catarina, mas Sua mãe está com ela. Pois é, mas a outra pessoa eu não consigo ver. Na minha cabeça não. Eu só vejo minha mãe bem mais nova e tá meio sorrindo assim, olhando para o rosto dela que eu já conheço já. Catarina está dizendo, até rapidamente, duas coisas. Primeiro, sua mãe está muito bem, ela ainda não quer falar, ela mais tarde, talvez ela consiga falar, mas agora não, ela veio ver o filho e está muito feliz em saber que o marido atravessou e que está dormindo. E outra coisa que ela também pediu para falar, que a moça precisa tirar essa tristeza do coração. À medida que ela tirar essa tristeza do coração, as dores que ela sente irão passar. Que o que está causando a dor é o coração partido. Tá bem, Catarina, eu já transmiti o seu recado. Vamos lá. Aquele senhor de novo apareceu, José Luiz. Vocês lembram dele? Eu lembro. José Luiz Morgado. Não é esse o nome dele? É. Eu procurei por ele. Ele disse que ele não está mais caminhando na estrada, mas ele não sabe ainda o que fazer. E está muito preocupado com o filho, que ele não consegue ainda achar o filho. Mas ele resolveu não caminhar mais. Ele está esperando o filho aparecer.
Vocês querem dizer alguma coisa para o filho? Ou para ele? Eu diria para ele tentar seguir o caminho dele, porque pode ser que o filho dele não tenha falecido. E ele precisa passar para a luz para poder entender isso e de repente ele consegue fazer contato com o filho depois disso. Tereza, o seu padrinho também está aqui. Ele veio se despedir. Ele disse que ele vai ficar um tempo ausente, que ele está indo com a mãe dele, que a mãe dele veio buscá-lo. Ele está dizendo para você que o tempo que ele esteve aqui, em que ele viveu aqui, agora ele consegue perceber, ele consegue enxergar melhor as coisas, e que o tempo que ele ficou aqui e que ele conviveu com você foi um dos momentos melhores da vida dele. Que você é uma pessoa muito amada e que ele jamais vai esquecer você. Mas que ele vai embora por um tempo e ele vai voltar, e quando ele voltar será para lhe dar um grande abraço. A sua mãe também, ela está dizendo que ela está muito feliz, que ela está muito bem e que aquelas dores que ela sentia passaram todas e que ela sabe que você um dia vai perdoá-la e vai entendê-la. Que ela não tem nenhuma preocupação nesse sentido. E que você sempre será um filho muito amado. Sempre foi e sempre será um filho muito amado. Um filho muito querido. Da mesma forma, Marilene, que a sua avó, a sua bisa, ela também está querendo pegar nas suas mãos e beijar as suas mãos. Ela diz que você herdou dela o enorme coração que você tem. E que ela, de onde ela está, Jesus, ela estará sempre olhando por você. A sua bisa, a netinha dela querida, muito querida.
para que você não se preocupe com a sua mãe, que ela, no seu devido tempo, seguirá o caminho dela. Eu colocava muito você no meu colo. Você, às vezes, custava para dormir e só dormia no meu colo. Alguém quer falar alguma coisa? E minha irmã que hoje partiu, ela... Sua irmã, não. Não. Segundo a sua mãe, não. Ela ainda está por aqui. Também? Também. Isso foi pesado, hein? Deixa eu me reposicionar. Rapaz, que isso? Nossa. Há um grupo de espíritos aqui. Aquele círculo da semana passada, eu estou vendo esse círculo de novo. E essas pessoas, algumas que Catarina trouxe, estão agora dentro desse círculo. E esse espírito chamado Nicolau também está ali presente. Ele está dizendo que ele sempre estará presente com o grupo dele, o círculo dele, para fazer com que alguns espíritos venham dar seu testemunho. E fazer com que alguns também, se for possível, sejam levados, se eles assim o permitirem. O padrinho da Teresa, ele está sendo levado junto com esse grupo que está recebendo e vai colocá-lo para descansar depois de tanto tempo. E existem outras pessoas mais que fazem parte da nossa família também, que ainda não subiram, ou que já estão lá, alguns dormindo, outros já em outro estágio. Agora, existe algo que Catarina me mostrou agora, enquanto alguns espíritos faziam o seu testemunho. Ela me mostrou um outro estágio dessa nossa travessia, dessa nossa caminhada. Depois que nós atravessamos, nós vamos descansar e depois nós acordamos e fazemos parte desse grupo, que o Nicolau é um deles, que é uma espécie de terapia, onde as pessoas começam a se lembrar do que elas fizeram quando estavam vivas aqui.
E depois desse estágio em que essas pessoas acordam, elas são direcionadas para alguns lugares, não necessariamente um grupo, pessoas da mesma família vão para o mesmo lugar. Às vezes elas vão, pelo menos temporariamente, para lugares diferentes. Às vezes a pessoa ela quer ficar um pouco com a família, então ela é direcionada para a família, fica um pouco lá e depois elas são direcionadas para áreas de estudo ou até mesmo para reencarnarem, se for o caso. Vai depender muito do tempo que essas pessoas vão levar para acordar, para atravessar e para acordar. Agora, ela me mostrou um lugar fantástico, fantástico. O lugar, ele é aberto, totalmente aberto. Você não vê delimitação. Ele é um campo aberto e um campo todo amarelo. Amarelo. Eles dizem que, a Catarina diz que algumas pessoas, quando atravessam, entram nesse campo e caminham por esse campo. E enquanto elas caminham, vão caminhando por esse campo, ali elas vão lembrando automaticamente o que elas precisam lembrar sobre si mesmas, sobre quem elas são, o que elas fizeram e o caminho que elas vão seguir dali para frente. Então, tem pessoas que vão direto, atravessam direto para esse campo. Ela me mostrou, algo assim lindíssimo, lindíssimo. Eu fiquei emocionadíssima quando ela me mostrou. Ao mesmo tempo em que eu estava passando as mensagens, eu estava vendo esse campo. Então, o objetivo desses espíritos, desse grupo de pessoas que vêm conversar aqui conosco e que conversam em outros lugares também, em outras mesas, segundo eles, é tentar fazer com que o máximo de pessoas, ao atravessar, entrem direto nesse campo, onde ali elas já vão caminhando e lembrando do que são. Isso não significa também que isso vai se passar em quantidade de tempo, 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, não. Não importa a quantidade de tempo, mas vai ser um tempo infinitamente menor do que as transições. Então, ela me mostrou, algo fantástico realmente. E eu espero que a gente consiga fazer isso quando da nossa passagem, quando da nossa transferência. Então, um dos objetivos aqui dessa mesa é a oportunidade que nós estamos tendo de informar as pessoas, a nós mesmos, obviamente, e as pessoas que estarão aqui presentes ou que nos ouvem, de conseguirem chegar a um estágio tal de informação sobre a vida, sobre ela mesma, uma tomada de consciência e que a gente consiga fazer o canal direto, sem precisar de passarmos
por vias dolorosas até, para acordar, para lembrar, para nos livrarmos dos nossos medos, das nossas angústias, do desenlace. De espíritos que ficam colados no túmulo ou perdidos em si mesmos, numa escuridão horrorosa, ou ficam grudados na família com medo de aceitarem a sua situação. Então, quanto mais pessoas nós conseguirmos ajudar, seria maravilhoso. E para chegarmos nesse lugar, nesse campo que eu vi, não é necessário cultura. O que precisa realmente é de ter um coração aberto de esvaziar, pôr para fora as nossas tristezas, as nossas mágoas e preencher com amor. São atos simples, teoricamente, mas dificílimos no nosso dia a dia, onde impera a angústia, o medo, o tormento, as competições, a inveja, a violência e pessoas se matando uns aos outros, pessoas intolerantes e principalmente o que leva a tudo isso que eu acabei de falar, pessoas terrivelmente amedrontadas de olhar para dentro de si mesmas, que se resume ao que tudo que está acontecendo no mundo atualmente, são pessoas terrivelmente amedrontadas de olharem para si mesmas. Então, como eu já falei inúmeras vezes e vou falar sempre, para nós que estamos aqui e para as pessoas que nos ouvem. Eu, Catarina, espírito que ascendi há algum tempo e que passei por tormentos, embora tinha informação, mas o coração fechado. Então eu precisei abrir o coração a fórceps e tive que passar por todos os estágios. E fiquei vagando muito tempo, preocupada com tudo o que acontecia aqui embaixo e com um medo terrível de olhar para cima. Mas consegui atravessar, consegui passar pelas transições e conheci o campo. O campo que eu chamo de campo da estrela, porque o tempo todo que estamos caminhando por ali, a estrela está à nossa frente. A estrela da grande luz, a estrela da grande Senhora, que me ajudou a abrir o coração. Ela me ajudou a abrir o coração. E por isto falo por ela, o tempo que for preciso, falarei sempre em nome dela, da grande Senhora. Não importa o nome que ela tenha, a grande Fátima, a grande Graça, não importa o nome, a grande Lourdes, não importa o nome. Ela é una e ela é ela. Então, nós nos comprometemos a informar e a ajudar e a mostrar a todos que nos ouvem e a trazer a família
a trazer os amigos, a trazer os irmãos para ver vocês e para que vocês os vejam. Seus papais, suas mamães, seus manos, não importa, seus amigos, todos eles virão vê-los e vocês os verão. E como eu já venho falando já há algum tempo, eu, Nicolau, Davi, Luiz Carlos, não importa, André, todos nós falamos em nome dela e por ela e para ela. Precisamos de esvaziar, de perdoar principalmente a nós mesmos, tirar as tristezas do coração, tirar as culpas do coração. Nós não precisamos nos castigar, não precisamos nos atormentar por alguém que diz que morreu por nós. Ninguém morreu por nós. Não existe ninguém que morreu por nós. Somos nós, os detentores do poder, os detentores da luz em nós. Nós somos a força, nós somos o caminho, junto com uma luz só. Partindo deste princípio, precisamos nos perdoar e precisamos passar todos os dias de nossas vidas como se ele fosse o último. Precisamos nos preparar para o nosso caminho, para que ele seja o mais curto possível, para que possamos ajudar quem está do outro lado e quem está aqui também. Alguma pergunta, meninos? Eu gostaria de fazer uma pergunta. Posso fazer? Sim. Todas essas aparições de Nossa Senhora, somente em Fátima, as mensagens que foram passadas são realmente aquelas mensagens? Você se refere aos segredos? Segredos de Fátima? Não. Não. Não são. Os segredos, eles serão divulgados. Eles virão à Terra finalmente. Mas o que falam não é verdade. Não é verdade. Diga-se que a Grande Senhora fez várias aparições ao longo dos séculos. E ela nunca apareceu dentro de uma igreja católica. Ela nunca apareceu em terreno consagrado pela Igreja Católica. Ela foi incorporada à Igreja porque a força dela é imensa. E eles trouxeram ou tentaram trazer a força dela para eles, mas eles nunca conseguiram. Há uma divisão muito grande na igreja por causa disso.
E um dos segredos dela, que ela já vem repetindo ao longo dos séculos, não este último com os pastores, mas ela vem repetindo a mesma mensagem ao longo dos séculos, principalmente para crianças, sempre para crianças. Ela começou no século II, no século IV, no século V, ela apareceu praticamente em todos os séculos, sempre passando mensagens para crianças que sempre foram muito guardadas e desapareceram, porque não há interesse que sejam divulgadas, mas serão divulgadas. E os que dizem que o último segredo ainda irá surgir, este último não é o último, ele é o... Eu diria que um dos dois, porque o que ela passou foram, de verdade, duas frases. Uma, eu voltarei e assumirei o meu lugar entre os meus filhos. E eu sou aquela que voltará, não ele. Esta é uma mensagem. A outra, a segunda, que se refere mais a nós e que está dividida em algumas partes. Eu vou tentar resumir. As mensagens foram passadas em latim, em grego, e que ela diz que as religiões que surgiram no mundo irão acabar. Ela não se refere só à Igreja Católica, ela se refere às religiões como um todo. Elas irão acabar e se transformarão em uma só, que é a divindade dentro de nós, o universo composto por almas que se dividiram e entraram nos corpos e se tornaram um. Esta será a nova religião, e que o caminho para o paraíso, ou seja, a travessia, ela será feita de uma forma completa, ou seja, não haverá transições. Seremos aquele campo que eu acabei de descrever. Dentre outras coisas mais que ela falou, se referindo ao futuro, embora ela também diz que não há futuro, há presente. E o presente, ele gera causa e efeito, porque ainda não é hora da humanidade tomar conta do seu próprio destino. Ainda não é hora. Mas chegará a hora em que seremos um só e que o destino estará em nossas próprias mãos. Eu respondi a sua pergunta. Respondeu.
Mais alguma coisa? Vocês querem perguntar? Meninos, meninas? Vocês são acanhados? O que eu gostaria de acrescentar é que não importa o nome que você dê a ela, isto não importa. O que importa é que ela esteja presente no coração de todos. E que as aparições irão sempre continuar, não vão acabar, e serão mais a miúde, porque atualmente existem pessoas que são verdadeiros portões enormes que estão presentes e vivos aqui. Este fato é um fato único atualmente aqui na Terra. Algumas pessoas encarnadas, vivas, que são grandes centros de conexão e que formam uma simbiose muito grande, formam uma grande congregação, e que desta forma ela pode chegar mais a miúde e com mais facilidade. Então, quando o Georgette fala que assente, não tenham dúvidas, ela sente, e sente com facilidade, porque ela já está presente dentro e não fora. Há um facho de luz que liga a coluna aos chakras e a fonte de luz. E conforme estes canais se acendem, a presença se faz. Assim como vocês, de uma forma ou de outra, também estão desse jeito. O que eu preciso dizer também que eu pretendo apresentar a vocês outras pessoas que vão fazer parte deste grupo. Virão mais pessoas vivas que farão parte deste grupo e que vão ajudar a acender esta luz e manter a presença desta força, dessa potência aqui neste lugar, e que cada um de vocês receberá a sua parcela. Bom, tem que se fazer. Alguma pergunta mais? Mais uma. Posso fazer mais uma? Aquele rapaz que também vê Nossa Senhora, o Pedro Siqueira, que é advogado, que trabalho que a Grande Senhora faz com ele? E qual é o sentido desse trabalho dele com ela? Ele sente esta força de luz nele,
desde criança. Eu sei. E por causa disso, alguns espíritos o cercaram e tentam não diminuir esta força, porque não se consegue fazer isso, mas tentam redirecionar o trabalho dele para uma comunidade diferente, para como se diz, para suprir as necessidades de algumas poucas pessoas que o mobilizam e que mexem com esta força. Ele poderia fazer um trabalho melhor se ele se tornasse independente, se ele fosse buscar apoio não nas religiões que estão terminando, mas nele mesmo. Mas, independente disso, ele tem uma força enorme e ela está presente, mas ela não pode impedir que ele faça as escolhas dele. O que ela pode fazer é impedir que ele se torne o que ele não é. Você compreende? Compreendo. Ele poderia ajudar, mas existe um grupo, porque toda tocha que está acesa, há uma egrégora que cerca. E esta egrégora é formada de pessoas que compartilham com o pensamento de cada tocha. Nós chegamos a Georgette porque, pela forma que ela concebe a vida e as ideias e formula seus pensamentos, que são levados para o bem maior, porque atingem o objetivo de esvaziar e preencher com amor e com perdão. Algumas pessoas não conseguem, algumas pessoas precisam de preencher com religião ou com outras formas de pensamento, e por causa disso atraem grupos que compartilham da mesma ideia. O grupo deste menino é formado de monges beneditinos que se cercaram e dividem suas ideias. Nós não compartilhamos das ideias deles. Pelo contrário, nós combatemos essas ideias. Mais alguma pergunta? No próximo encontro, vamos falar mais do que está acontecendo na Terra neste momento, principalmente na cidade. E vamos falar nas vigílias, nos olhos que vigiam, e como fazer para não ser atingidos por isso.
Eu quero dizer para as pessoas que nos ouvem, que estão distantes, que há esperança, sempre há esperança. Não desistam. Agora, eu peço a todos vocês que se levantem para que a Grande Senhora passe por nós. Que o seu manto nos cubra de amor. Que o seu manto traga esperança, que tire a tristeza de todos, de nossos corações, que os doentes, que os atormentados, os agoniados, os perdidos se comprazam com a luz e com o amor que a Grande Senhora tem por todos nós, que esse amor se espalhe pelos nossos corações e traga paz, que esta paz fique no coração de todos e que nos tragam tranquilidade. Que a violência que está do lado de fora jamais entre em nossos lares e que ela esteja sempre presente nos nossos lares. Grande Senhora, obrigado pela sua presença. Obrigado por estar aqui conosco. Que a sua luz nos abençoe. Proteja-nos, Senhora. A sua luz me diz o seguinte: meus filhos amados, eu estarei sempre com vocês. Jamais irei abandoná-los. Confiem não só em mim, mas principalmente em vocês. Porque sem vocês, meus filhos, eu também não sou nada. Eu sou tudo, porque isto tudo está em todos. Que assim seja. Ok. Pode sentar, senhor. Serve um pouquinho de água aí para todo mundo.